Agora vamos encerrar com chave de ouro, com um tema que também é super rotineiro e super importante. Acredito que todos vocês já atenderam, com certeza, um caso de Ehrlichia, de Babesia, de anaplasma. Então, eu chamo aqui a Karina, que vai apresentar aqui para a gente esse tema. Formada pela Unisa, mestre em Ciências Veterinárias da Unimes, coordenadora pedagógica do curso de pós-graduação de Hematologia e Hemoterapia de Cães e Gatos da Anclivepa, professora da Universidade de Guarulhos da Clínica Médica e Semiologia de Pequenos Animais, atendimentos hematológicos e consultorias por todo o Brasil. Ká, obrigada por aceitar encerrar esse evento com a gente. Faça um bom proveito. A Karina também é incrível. Tá bom? Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. É uma grande responsabilidade. Quando as meninas me chamaram, eu falei, como que eu vou falar de Ehrlichia, que dá para falar em 4, 6 horas de Ehrlichia, Babesia e anaplasma, né? Não menos importante, mas como a Ehrlichia. Então, quem me conhece, né? Eu gosto de trazer muitos meus casos clínicos e alguns pontos importantes, relevantes que a gente tem de 2025, 2026, de transmissão vertical, né, na Ehrlichia, e que, hoje em dia, a gente entende muito alguns animais que, até para convencer o tutor em relação a presença, né, do carrapato, que não precisa ele estar no animal, é difícil. Então, a gente traz isso de informação e a gente tem a Babesia ainda, né, com o trabalho de 2026 comprovando. Então, eu vou falar um pouquinho da importância de cada doença e o principal que eu vejo na minha rotina clínica hematológica, a dificuldade que a gente tem, e não pensem em vocês que eu também não tenho, de, às vezes, parar e falar, meu Deus, será que eu trato? Será que eu não trato? Né? Principalmente quando a gente fala de Babesia, né? Que existe o imidocarb, e aí a gente vai discutir sobre isso, ok? Então, é uma grande responsabilidade, né? Depois da Malê, aí, de Papalardo, né? Depois eu aqui, fala, vocês aguentam aí, deve estar todo mundo com fome, vocês comeram bastante aí, né? No coffee, por favor. Então, as meninas já me apresentaram. Então, a gente sabe, gente, que o carrapato urbano, né, como ele é conhecido, o Rhipicephalus sanguineus, a gente aqui no Brasil, a gente é uma área endêmica, né, pelo clima, né, tropical e também a adaptação do carrapato muito bem, né, não tem sazonalidade, principalmente o Rhipicephalus sanguineus, e a gente tem um crescimento, né, de aumento dessas doenças transmitidas por carrapatos no Brasil, com expansão geográfica e aumento de frequência em casos clínicos veterinários. Lembrando que nem tudo que tem trombocitopenia é Ehrlichia, certo? Né? A gente tem que lembrar, né, de outras doenças que fazem parte da nossa rotina e que nem tudo é Ehrlichia. Então, eu trouxe alguns passos, e aí o principal é o diagnóstico em diante para a gente discutir. Os animais assintomáticos, né, meninos? Eu trouxe um caso de um York que ele foi fazer um check-up para tratamento periodontal. E qual a surpresa? Vocês vão ver o baque, né, que a tutora não se conformava, de leucócitos abaixo de 1000. E ele pleno, e continua pleno até hoje, né? E com PCR positivo para Ehrlichia. Uma parcela significativa dos animais infectados permanece assintomática, né, dificultando a detecção precoce e favorecendo a manutenção e disseminação dos agentes, e a população de carrapatos, que no Brasil a gente tem uma frequência. Aqui, as principais... deixa eu só ver se eu passei a... Tá. Então,
tem um trabalho, ele é antigo, mas ele traz, porque epidemiologicamente falando, meninos, e olha que eu procurei muito, né, para trazer para vocês, existem regiões do Brasil com muito maior incidência, né, então, norte, nordeste, de doenças de hematozoário, né, de Ehrlichia, Babesia, e outras regiões menos incidentes. E esse trabalho nos demonstra muito as principais hemoparasitoses, né, envolvidas. Então, anaplasma, Ehrlichia, Babesia sendo as principais. Não menos importante, né, a anaplasmose, que nos surpreende às vezes, febre maculosa, hepatozoonose, e aí a porcentagem de tendência para cada um. E quando a gente fala de doenças, né, causadas por agentes, os principais hemoparasitas são protozoários, bactérias, rickétsias, né, que entra a Ehrlichia, e que é considerada uma bactéria, ela tem um comportamento meio entre vírus, meio bactéria, né? E o mecanismo de ação desses hemoparasitas todos esses agentes utilizam uma ou mais linhagens celulares do tecido sanguíneo ou os elementos sanguíneos para a sua reprodução. E aí vocês vão ver que a Ehrlichia, né, é uma bactéria e ela, como ela faz a sua replicação né, macrófagos, monócitos, dependendo do tecido, ela, quando ela chega no seu máximo, no seu ápice de desenvolvimento, ela pode romper ou por exocitose, e aí ela cai na circulação, e aí ela vai para alguns tecidos, baço, fígado, medula óssea, e aí é o grande diferencial da Ehrlichia de... Meninos, quando eu, na faculdade, a gente, nos estudos mesmo, né, e a gente, na rotina clínica, que a gente sempre teve na rotina, eu aprendi, não sei se vocês também, não, olha, eu acho que existe cura. A gente falava com convicção, né? Vamos fazer os 28 dias, 30 dias do tratamento com doxiciclina, e vocês vão ver que com os consensos europeu, consenso do Acvin 2019, não tem muito, né? Eu não vou trazer nenhuma novidade para vocês em relação ao tratamento, mas o que a gente precisa é tentar pensar mesmo, será que esse indivíduo, ele, né, por causa dessa facilidade que a Ehrlichia tem, imagina que o próprio sistema imunológico, aonde ela replica, era o que tinha que destruí-la, então a persistência dessa doença, ela persiste, né? Ela continua na circulação. Então, o que acontece? Ela faz a destruição da célula hospedeira. Então, os agentes promovem tanto destruição direta ou indireta da célula hospedeira, por meio de mecanismos imunológicos, inflamação e citólise, dependendo da intensidade da parasitemia. E isso a gente vai ver na Babesia, a gente vai ver na Ehrlichia. Vocês sabem que a Ehrlichia, a parasitemia em si da bactéria, ela não é o grande problema. O grande problema da Ehrlichia é o processo inflamatório. Hoje, a gente já encara a Ehrlichia como uma doença multissistêmica, né? Então, muito inflamatória. O grande problema que a gente tem da ehrlichiose está representado em relação a gente pensar em sistemas que a gente vai abordar, tá certo? Os sintomas variam conforme a intensidade da parasitemia, e isso a gente vê de resposta muito na Babesia, né? Então, vocês imaginam que a Babesia é uma bactéria, um protozoário intracelular, né, de hemácias, e ela começa a se replicar dentro dessa hemácia. Então, primeiro a gente tem uma destruição mecânica e, em seguida,
né, a gente pode, ela vai fazer a circulação, e aí, em seguida, a gente pode, pelo sistema imunológico, reativar, e aí, dependendo do grau de parasitemia, gerar uma anemia hemolítica, né, que é o grande desafio, gente, a gente reconhecer isso na nossa rotina clínica, né? Será que essa anemia hemolítica ela é secundário? Será que essa anemia hemolítica ela é ou associada ou não associada, né, como o novo consenso? Então, as principais células-alvo: neutrófilos, linfócitos, plaquetas e hemácias. Eu vou passar rapidamente aqui, mas vocês sabem que o ciclo do ripséfalo sanguíneos que é o principal transmissor, é um carrapato urbano adaptado, sem sazonalidade, né? E ele é capaz de realizar o seu ciclo completo em canis e residências. Então, gente, por mais que o tutor, a gente que está na rotina clínica diária, né? Então, quando a gente pergunta assim, ele já teve carrapato? Não, doutora. Nunca teve, né? E aí a gente tem, conversando, aí a gente vai conversando, passeios, controle. Vocês vão ver, meninos, que o grande problema aqui é a nossa Ehrlichia, porque nos últimos trabalhos, o tempo de transmissão ela é variável entre os agentes. Então, eu tenho mesmo a remoção precoce do carrapato, eu posso prevenir a transmissão de alguns? Sim, mas nem todos a gente consegue. Existem alguns trabalhos que a Ehrlichia até 3 horas de repasto para poder transmitir. Então, isso, de 3 a 8 horas, Ehrlichia, Borrelia, de 24 a 48 horas, Babesia, 36 horas, por isso que menos incidente, e a Anaplasma phagocytophilum, de 48 horas. Tá? Então, isso representa bastante. E aí, vocês lembram do ciclo, né, do ripséfalo sanguíneos. Ele transmite larva, ninfa, ele ganha os pares de pata, ele se torna adulto, e é quando a gente vai conseguir olhar, né, enxergar no animal que ele está no repasto adulto. Então, o que geralmente eu até sento com o tutor e falo, olha, às vezes a gente não enxerga mesmo o carrapato, ele está em forma de larva, em forma de ninfa, e ele pode fazer essa transmissão também, né, no repasto, ok? Então, às vezes, a gente não tem histórico somente de carrapato, né? E aí eles ficam bem ofendidos, alguns. Então, vamos falar um pouquinho da Ehrlichia monocítica canina. Então, elas são rickétsias, elas são classificadas como bactérias gram-negativas, pleomórficas. Ela é intermediária entre vírus e bactérias. É uma ela já nasce intracelular, na verdade, né? E ela replica-se em vacúolos interior de células da linhagem mononuclear fagocítica. Por isso, aqui, a gente já começa a concluir a persistência dela. Porque se o próprio sistema imunológico, aonde ele tem que combater a bactéria, ela se replica, então ela consegue driblar muito bem esse sistema imunológico, né? Ela bloqueia fagolisossomos, que não deixa fazer endocitose. Então, MHC, então ela faz vários mecanismos que nos comprovam que ela tem a persistência. Então, hoje, a gente pensa assim, eu vou tratar o animal com Ehrlichia pensando na melhora clínica desse paciente, né? E aí, isso baseados em consenso mesmo, a gente precisa. Eu mudei totalmente o meu modo de conversar com o responsável do animal, porque antigamente a gente um PCR positivo para Ehrlichia, tudo bem, né? Fácil, né? Vamos entrar com doxy,
tá tudo certo. E aí você fala, tchau, né? Tá, ó, vamos monitorando, repete PCR e vida que segue. Hoje, baseado no consenso, a gente precisa acompanhar esses animais. Não é protocolo, né? Mas assim, a cada 3 meses. E eles voltam, é uma graça. Falam, ó, final do ano, precisamos repetir. E aí a gente vai falar das sorologias, de tudo. Tá? Então, aqui vocês já conseguem entender a patogenia. E aí, ó, o pessoal de Pereira, em Minas Gerais, foi um trabalho bem escrito, bem legal, aonde, o que eles fizeram? Eles pegaram sangue e placenta de 51 cadelas grávidas e eles fizeram um pool de órgãos de 22 filhotes natimortos. E desses pool de filhotes e sangue periférico de 40 filhotes vivos com até 5 dias de vida. E eles isolaram esses animais de uma maneira que eles não poderiam ter contato em nenhum momento com nada externo, para falar, não, ele teve uma contaminação por carrapato, né, externa. E aí, o que eles viram? De 27,45% da sangue da mãe, DNA de Ehrlichia detectado nas amostras de sangue materno, 5,88% placentas, positividade nas amostras de placentas analisadas, e 9% natimortos, eles fizeram um pool de órgãos desses filhotes natimortos e positivos. Tá? Então, a gente conversa, né, muito com colegas e fala assim, eu já sabia que tinha. A gente fala, mas é um cachorro que não sai para lado nenhum, né? É um bibelô. Hoje eles estão, né? Eu falo que são os patricinhos de Beverly Hills. Quem convive comigo sabe que eu falo, né? Então esses e aí os filhotes vivos, ó. Até 5 dias, eles positivaram para Ehrlichia canis. Tá? Então, o que a gente faz? O que eles concluíram? Que o estudo confirma a transmissão transplacentária de Ehrlichia canis em cães. As sequências obtidas tiveram 100% de identidade, com isolados de diferentes regiões do mundo. E a transmissão vertical pode contribuir para a manutenção da doença e reforça a necessidade de monitorar a reprodução das cadelas infectadas. Ok? Então, a gente precisa agora, eles publicaram em 2025, acho que outubro de 2025, então acho que a gente pode pensar nisso. Então, a gente conclui aqui que a Ehrlichia, sem carrapato na história, em áreas endêmicas, ela deve ser sempre lembrada. Região de Sudeste, né, a gente tem, é surpreendente, casos que a gente não fala assim, olha, eu fui muitos anos preceptora da Universidade de Guarulhos com os meus residentes. E aí, um dia, eles falaram assim, Pro, tem um caso de uma aluna que está com gastroenterite, vômito e diarreia. A gente quer testar a Ehrlichia, porque a plaqueta está a 180 mil. Eu falei, mas com gastroenterite? Eu falei, vamos fazer o protocolo de suporte, faz os outros exames, vamos. E aí, passou 1, 2 dias, piora a clínica. Vamos recoletar o exame, plaqueta, 90 mil. Falei, agora cala sua boca, né? Aí, hemograma, pior, né? Pior a clínica, pior a hematológica. Então, a gente se surpreende, às vezes, né? Mas a gente pode subestimar, mas também a gente pode superestimar, né? Então, a gente tem que pensar nessas duas vertentes. Então, filhotes no radar, né? Os filhotes com sinais inespecíficos devem entrar no diagnóstico diferencial. Então, a ausência de exposição conhecida não exclui o diagnóstico e a transmissão vertical, ela existe. Tá? Então, a gente precisa pensar aí. Importante. Gente, quando eu trago para vocês as fases clínicas da Ehrlichia,
eu quero que vocês... É didático isso. É mais didaticamente para a gente conversar aqui. Porque, na verdade, meninos, é muito difícil da gente entender, né, em que momento esse paciente está. E eu digo assim, ó, vamos pensar num animal que eu acompanhava o animal com sorologias. As sorologias tituladas, né, IgG titulados. E ele estava lá, ele já tinha tido uma Ehrlichia num momento, e aí, 1/160, tratamos, fomos fazendo todo o acompanhamento a cada 3 meses, e sorológico negativou. E aí, um dia, esse paciente ele apresenta uma sorologia novamente positiva ou até um PCR. Será que agora a gente sabe, né, da possibilidade de o animal, às vezes, não desenvolver a doença, mas ter até anticorpo, né, produzido por conta da transmissão vertical? Então, a gente pensa assim, será que ele reagudizou ou será que ele recontaminou? Entendem? Então, a gente precisa entender que, quando eu trago para vocês essas fases, é para a gente poder destrinchar ela mais didaticamente, mas a gente, às vezes, no momento lá, né, que a gente está na rotina, e eu sei que todos vocês, né, vivem isso no dia a dia, a gente não consegue o diagnóstico de cada fase. Então, a gente tem a fase aguda, que geralmente é a incubação de 8 a 20 dias após a inoculação vetorial. Então, é aquele paciente que vai apresentar febre, letargia, prostração, linfadenomegalia, esplenomegalia, pode ter sinais de petequias, equimoses. E, geralmente, nessa fase, a gente tem aí 90% dos pacientes podem ser trombocitopênicos, tá? A duração é típica de 2 a 4 semanas. Pode haver resolução clínica espontânea para pacientes imunocompetentes? Sim, pode, né? O nosso grande desafio não está aqui. O nosso grande desafio está com que esse animal ele não passe de uma fase aguda para uma fase crônica. E o nosso grande desafio, e aí na minha rotina clínica, o maior desafio é esse aqui, a fase crônica. Porque a fase crônica, meninos, eu tenho uma proporção imprevisível dos cães infectados, é uma fase de maior gravidade, é onde o principal mecanismo, infelizmente, é a falência progressiva da medula óssea, e, às vezes, a gente tem que sacudir, né, para conseguir reverter, e muitas vezes a gente tem sucesso, outras não, leva à hipocelularidade global e pancitopenia aplásica, e aí a mortalidade é alta, tá? Então, raça, pastor alemão, husky, e o que eu trago para vocês de rotina clínica é Yorkshire. Né? Então, até o caso do York, que eu trouxe para vocês, que é o próximo slide, a gente percebe que ele tende a fazer um quadro, mas isso, gente, é experiência, conversando com os hematos, e na rotina de mais de 15 anos, né, fazendo atendimento hematológico. Então, as características da fase. Pode persistir por meses a anos, cães sem sinais clínicos ou com alterações laboratoriais discretas. Geralmente, eu tenho uma sorologia positiva, tá? Com títulos elevados de anticorpos anti-Ehrlichias, e o PCR pode ser negativo intermitente. E é que o que mais a gente sofre, né? Porque é aquele paciente que vem para a gente, sorologia positivo, PCR negativo. O quanto que a gente pode considerar para um tratamento com a doxy, né? A gente estava com um caso, então, os sítios de localização, baço, linfonodos e medula,
essa fase subclínica tem importância clínica subestimada. E o que eu trago para vocês, né? Porque é difícil, a rotina clínica nos exige o conhecimento da Ehrlichia constante. Então, eu falava, o que eu posso trazer para eles? Então, um ponto importante aqui é em relação ao rim desses animais subclínicos. Então, esses pacientes que eu acabei de falar na subclínica, que eu tenho sorologia positiva, não necessariamente a doença está ativa, ok, meninos? Eu posso ter 1 para 80, 1 para 40, 1 para 160 de sorologia positiva. Prestem atenção nesses pacientes com proteína urinária. Relação PU-CU, né, ou UPC, eu sou antiga, né, falo ainda o PU-CU. Então, prestem atenção nisso. Às vezes, eles não estão proteinúricos também, mas eles já têm comprovação. Eu trouxe alguns artigos, não são tão novos, mas ele remonta, ele mostra para a gente a lesão renal silenciosa, e que, às vezes, a gente não pensa que a Ehrlichia pode ser causadora disso, tá? E aí, lembra, a Ehrlichia, ela é multissistêmica. Então, eu preciso pensar que é uma doença, hoje, inflamatória. E aí, ela vai por sistemas, né? Então, eu posso ter acometimento hematopoético e renal, imunológico e oftalmológico, neurológico, cutâneo e vascular e muscular. Então, antes da gente pensar nas artroses, nas poliartrites, a gente precisa diagnóstico diferencial para a Ehrlichia. Hematopoético, nas linfocitoses. Então, a gente, por resposta imunológica mesmo da Ehrlichia, a gente precisa diagnóstico diferencial de hematozoário, principalmente erliquiose, tá certo? Então, nas trombocitopenias na erliquiose canina, o achado hematológico mais comum é a trombocitopenia? Sim. Mas por que da trombocitopenia? Porque ela tem 4 mecanismos importantes: destruição imunomediada, sequestro esplênico, consumo por vasculite. Eu gostaria, assim, é um desafio, né? Porque me coça aqui, a gente conversar de toda a fisiopatogenia da Ehrlichia, né? Mas a gente nem consegue falar isso para vocês. Mas, quando ela chega na sua replicação máxima e ela, por exocitose, ela é rompido, essa célula, e ela cai na circulação, ela vai procurar as células endoteliais. E aí ela gera vasculite, né? E que eu já atendi pacientes que o único sinal clínico que o dermato tinha mandado para a gente era vasculite de ponta de orelha. E aí ele falou, Cá, isso não é dermato. E eu falei, então, vamos embora pesquisar. Confesso a vocês que, num primeiro momento, eu pensei em leishmania, e aí, depois, a gente acaba vendo que tinha uma Ehrlichia associada. Então, e aí, isso é pelo mecanismo fisiopatogênico mesmo da Ehrlichia, tá? E, por isso, gente, que, às vezes, a gente pega aqueles pacientes assim, que tem 80 mil plaquetas. A gente não espera, com 80 mil plaquetas, sangramento, em hipótese alguma, né? Então, e por que acontece isso? Porque a gente tem uma queda expressiva na contagem de plaqueta, isso ocorre por disfunção plaquetária, mesmo com um número aparente preservado. Então, é um dado fundamental que a gente precisa caminhar junto no nosso diagnóstico para esses pacientes, tá? Então, às vezes, a gente pensa, e por que eu trago isso? Está com 80 mil, é TIM, é trombocitopenia imunomediada, vamos imunossuprimir. Quantas vezes, meninos, a gente... É um desafio na nossa rotina clínica você atender um paciente
Aí eu falo assim, é a receita de bolo, né? Fica até chato. Vamos fazer hemograma, sorologia para Ehrlichia, PCR, aí vem tudo negativo. Aí você fala, então é uma TIM, né? Confirmamos pelo consenso de trombocitopenia, a gente confirma a trombocitopenia em lâmina. Ok, vamos imunossuprimir? Aí o cachorro começa assim, ó, plaquetas, eu estava com maior que assim, plaquetas 20 mil, 10 mil. E eu já tinha feito toda a triagem de hemoparasita. E ela com leflunomida, arava. Aí a tutora me manda mensagem, doutora, ela está com febre. Eu falei, suspende correndo a leflunomida. E aí, um dia de suspensão, plaqueta de 20 mil subiu para 116 mil, 120 mil. Então, vocês veem os desafios que a gente tem que, né, percorrer em relação a esses dados? Então, olha, aqui foi o que eu falei para vocês. A fase subclínica da erliquiose, ela não é inofensiva. Então, pacientes com sorologia positiva e proteinúria necessitam de acompanhamento clínico. Não esqueçam disso, é bem importante, tá? E não é só por deposição de imunocomplexos, é por alterações mesmo, mesangial, glomerulosclerose e lesões glomurulares, tá? Então, quando a gente fala de Ehrlichia, a gente precisa pensar nesses 4 eixos. Eu tenho o eixo imunológico, por ativação imune, pela fisiopatologia da Ehrlichia mesmo, a fisiopatogenia, né, e a persistência dela nos sítios de ação. Eu tenho o eixo vascular endotelial, o consumo plaquetário, né? E aí gerando um processo inflamatório intenso, e o eixo hematopoético, que pode gerar, infelizmente, ao quadro de pancitopenia. E o eixo inflamatório sistêmico. Então, gera anemia por doença inflamatória, diminui a eritropoiese, diminui a hematopoiese, entendem? Né? Por diminuição de hepsidina, sequestro de ferro. Então, a gente tem uma série de processos inflamatórios importantes que a Ehrlichia gera, né? E, às vezes, a gente subestima ela, ok? E aí, quando a gente fala do diagnóstico, e aí eu acho que é o mais legal da parte de Ehrlichia, né? É o desafio. Meninos, no começo de tudo, né, da minha rotina, eu fiquei muito tempo. Eu sempre fui uma apaixonada em clínica, mas eu também gosto da patologia clínica, por isso que a hemato entrou em mim. E aí, eu brincava assim, 10 anos na patologia e eu nunca vi uma mórula de Ehrlichia, né? E quando aparecia, a gente amava, né, a Ehrlichia. Falava, ai, que lindo, né? Então, no esfregaço sanguíneo, a gente tem baixa sensibilidade, é mais sensível, geralmente, na primeira semana de início dos sinais clínicos, e as sorologias com pesquisa de IgG. E aí, vamos lá, né? Essa é o nosso grande desafio. O que a gente faz? Né? Um paciente IgG positivo, né? Lembrando que eu tenho soroconversão tardia. Então, eu posso, num processo ativo, numa aguda, eu levo até 3 semanas para a produção desses anticorpos, né? Então, eu posso ter 1:20, e aí eu preciso conversar com esse tutor, com esse responsável. Agora está difícil entrar na cabeça, né, gente? Né? Com esse responsável. Espera aí, eu posso repetir? Mas, doutora, a senhora já pediu, vai gastar de novo, né? Mas, se a gente consegue conversar com ele e explicar, geralmente, eles não se opõem em nenhum momento da repetição sorológica. Tá? Eu, particularmente, gosto muito do imunocombi, só que, meninos, eu não sei, a gente precisa conhecer muito bem a realização do exame. Então, aqui, vocês veem que eu tenho não reagente
E conforme eu vou aumentando a escala dos tons de cinza, né, que a gente brinca dos tons de cinza, a gente tem laboratórios que têm um aparelho que faz a leitura e a gente tem aquele que é o veterinário, que tem o outro que trabalha de manhã, o outro que trabalha à tarde. Então, pode ser que eu enxergue 1:20, mas pode ser que a Malê enxergue 1:40. Então, será que isso é uma soroconversão? Então, a gente precisa ficar atento a isso, ok? Então, olhem para vocês verem. E aqui, a gente... Eu confesso a vocês que a gente tem diro, anaplasma, então a gente precisa, né? Mas o corte aqui, eles falam que é de 1:160 para 1:320. Então, para ele dar positivo, meninos, a gente precisa de um título muito grande, né? Então, de um título muito alto. Então, às vezes, isso acaba dando um falso negativo, né, para a gente, tá? Mas é um teste que a gente confia bastante, a gente gosta bem, tá? Então, eu preciso pensar: será que esse indivíduo tem infecção ativa? Será que esse indivíduo tem uma exposição prévia ou é cicatriz sorológica? Então, o que eu preciso fazer? Acompanhar com testes periódicos. A cada 15 dias, faz um teste. E, olha, eu já peguei caso de animal com 1:20, e aí a gente vai acompanhando, né? Clinicamente, ele está ótimo. Os tutores, hoje em dia, né, meninos, os responsáveis, eles estão antenados, né? Muito, né? Vem com uma pastinha com chat GPT debaixo, né? E fala: doutora, olha, eu vi aqui, meu Deus, 1:20, está positivo, vamos tratar. Eu falo: pera, calma, vamos ver se precisa mesmo tratar, né? Vou contar do caso que a gente atendeu lá no Pet Care. Um samoeda. E aí, esse samoeda, o colega atendeu a primeira vez com prostração, alguns episódios de anorexia e vômito, fez os exames, deu uma discreta trombocitopenia, pediu sorológico, 1:20, vamos tratar perlíquia. Ok. No terceiro dia, o cachorro fez uma hepatopatia bem grave, né? Que a gente pensa assim, aí né? Com a gastro, né? Mas isso são discussões, são discussões boas, tá, gente? Não é? Aí eu falo: não vou mais dar doxiciclina. Foi a doxiciclina que fez isso nesse cachorro e que fez uma hepatopatia grave. Chegou a 2.000, 3.000 de ALT, FA, o cachorro parecia fosforescente, né, ictérico. E aí eu falei: não, teve que internar, ficar com as meninas, tal. Ok. Aí eu falei: bom, mas eu não posso bobear, né? Não. Aí a gastro falava assim para mim: Cá, mas pode ser uma hepatopatia pela Ehrlichia. Ah, mas você tem coragem de entrar com doxiciclina com essa hepatopatia? Vamos esperar, vamos dar tempo para esse fígado metabolizar um pouquinho. Mandamos para casa, 1 semana volta o cachorro. O que vocês acham? Febre. Aí eu falei: cala-te boca, né, Karina? Repetimos o sorológico da Ehrlichia, 1:160, de 1:20, 1:160. Entendem os desafios? Foi uma luta fazer doxi, né? Para esse cachorro que ainda mais dei alta para ele a semana passada, enzimas hepáticas, morfologia renal, ultrassom, tudo dentro da normalidade. Entendem os desafios, né, que a gente passa? O PCR é o método de referência para a detecção de DNA dos agentes. Ele tem alta especificidade e primers espécies específicos. Então, a positividade pode estar até antes da conversão. O grande problema não é quando dá o PCR positivo, que a gente fica até feliz, né? O grande problema é quando dá 1:40, 1:80, e PCR negativo, e ele com todas as clínicas. Esse é o grande desafio que a gente tem, tá? E as limitações, falsos negativos nas fases subclínicas e crônicas.
Então, eu posso ter baixa bacteremia e compartimentalização em tecidos, né, gente? Então, não podemos esquecer, o melhor dos mundos é a gente pensar aonde que a Ehrlichia fica, monócitos, macrófagos. Então, vamos fazer um mastito de baço, né, um mastito de medula, né? Mas, às vezes, a gente não consegue, né, ter isso na nossa rotina. O tratamento prévio com doxiciclina pode reduzir a carga circulante? Meninos, eu já comecei 2, 3 dias, né? Então, o ideal é a gente coletar antes. E cães assintomáticos positivo exigem interpretação. Então, é o que é o ponto-chave da nossa aula hoje, né? Então, o ideal são estratégias que a gente tem laboratorial. Então, eu vou pensar na sorologia mais PCR, sempre, tá? Porque oferece maior consistência diagnóstica, principalmente nas fases crônicas e subclínica. O PCR realizado em tecidos, baço, medula e linfonodos, ele é bem significativamente mais sensível do que o sangue periférico. E tem mais um ponto que eu queria aproveitar, que eu já estou falando de PCR. Todas as vezes, meninos, que teve um PCR positivo, tratou os 28 dias, e, dependendo dos casos crônicos, a gente pode pensar até em 42 dias do uso da doxi, né? Então, aguardem 30 dias e aí repetem o PCR, tá? Pós-tratamento. Então, tratou, faz o hemograma, né? Vê se a gente, geralmente, uma trombocitopenia relacionada à Ehrlichia, basta a doxiciclina, vai ser responsiva, né? Às vezes, a gente faz o uso da prednisona pensando ali no processo inflamatório que a Ehrlichia gera, tá? Então, aí, por consumo, por vasculite, a gente pode pensar, mas cuidado de imunossuprimirem muito esse paciente, ok? E, então, a avaliação do PCR com resquício de material genético. Já aconteceu comigo, né? Eu atendi um paciente, a clínica fez todo o tratamento, não estava nada errado, fez todo o tratamento, os 30 dias, os 28, 30 dias, aí recoletou o PCR logo na semana que terminou a doxi, e aí a gente tinha ainda material genético, mas a clínica da paciente, né, os valores hematológicos todos dentro da normalidade e o paciente perfeito. Então, a gente foi monitorando com hemogramas seriados, repetimos o PCR e negativou. Tá? Então, pode ter resquício aí. E como que eu aplico na clínica isso? Então, esse caso é o Apollo. Lembra que eu falei que eles são mais sensíveis, né? Então, o Apollo foi fazer um check-up para a limpeza periodontal. E qual a nossa surpresa? E eu rebolei para tirar o Apollo desse quadro. Eu vou falar de Ehrlichia. E eu rebolei para tirar o Apollo desse quadro clínico gravíssimo, porque o grande problema está aqui, né? Aqui estava até que bonitinho, né? Tá bom, 30, né? Ele chegou a 20, 22. Aqui a gente tem 900 leucócitos e 29 mil plaquetas, cronicamente. Pergunta se ele tinha sinal clínico, Malê. E, para explicar isso, eu falava assim, eu não lembro o nome dela, eu falava, é muito grave, né? Ele pode, né? E aí a gente corre contra o tempo e rebola. Então, aí eu trago, né, no tratamento, o tratamento do Apollo. Hoje, olha, foi ontem isso que eu atendi o Apollo, quinta-feira. Esse é o exame de quinta que eu pedi para ela me mandar. Então, ainda tem umas coisas para eu pesquisar, meninos, porque olhem isso aqui. Eu tenho bonitinho 42 de HT, olha a microcítica, por que ele está fazendo microcítica? Então, claro que não ia ser fácil para mim, né? E ele PCR positivo, né? E o grande problema é, aqui, eu preciso pensar em medula óssea, né? Então, não tem pancitopenia. Na verdade, era uma bicitopenia. Tinha as 3 linhagens com
mais megacariocítica e granulocítica. A preocupação da tutora agora, né, da responsável. O Cá, está 3.500. Aí eu falo, vocês acham que a gente pode conseguir reverter e voltar o Apolo a ter 6.000, 7.000? Às vezes, não. Então, o meu grande desafio é eu mostrar para essa, né, para a dona dele, que tudo bem dele ficar com esse valor. Se ele está pleno, e está mesmo, né, ele está maravilhoso. E tem mais uma coisa, meninos. O Apolo não ia fazer tratamento periodontal? Eu estou na luta com ele desde dezembro. E aí é um York. Vocês já podem imaginar como está a boquinha dele? E a gente já tem artigos, né, que falam do consumo de neutrófilo, né, principalmente de neutrófilo, nos pacientes que têm cálculos dentários, processos. Então, meninos, não esqueçam disso. Quando vocês atenderem leucopênicos, a gente precisa triar a Ehrlichia, né? Toda hemoparasita precisa. Mas também pensem no consumo, principalmente de tratamento periodontal. Aí, olha o que eu passo assim. Doutor, eu preciso de uma carta da senhora que eu posso fazer o tratamento periodontal porque o leucócito está em 3.000. E eu entendo o clínico, isso não é crítica. Aí eu falo, ai, que medo que eu vou ter que fazer mais cedo. Mas e por quê? Vamos descartar tudo. Descartamos tudo. Descartamos Ehrlichia, qualquer processo. O ideal é fazer medula? Às vezes a gente fica triste, porque a medula vai estar normal, né? E aí, o que a gente precisa realmente é acompanhar esse. E eu conto para vocês. Faz o tratamento periodontal e o leucócito sobe para 4.000. Não vai subir para 6.000 aqui, né? E eu não sei, sabe? Eu falei que eu queria ter um tempinho para eu poder pegar assim, quem quiser fazer comigo, uma população de Yorks e dosar leucócito. Para mim, eu atendo assim, isso no decorrer desses 10, 15 anos de hemato, a sensação que eu tenho é que eles não chegam a esse valor aqui, de 6.000. Né? Não é todo mundo, tá bom, gente? Mas é o que isso me remete muito. Aí eu olho a raça, ele tem um pouquinho de leucopenia. Parece que ele tem uma tendência menor, borderline menor aí. E, fisiologicamente, perfeito, tá? Então, para a gente finalizar, os próximos passos. Então, eu tenho... O que eu penso? Eu tenho um paciente com trombocitopênico em cães de área endêmica. O que o consenso fala? Eu preciso confirmar em lâmina essa trombocitopenia. Tá certo? Então, plaquetas, meninos, quem é da patologia clínica sabe que ela tem muita interferência pré-analítica. Então, vamos confirmar, e baseado em consenso mesmo. Eu vou avaliar sinais sistêmicos, febre, prostração, e vou fazer toda a sorologia com PCR, hemograma, reticulócitos e bioquímica sérica. Então, o que eu penso? Se o paciente trombocitopênico ele está estável, sem sinais de sangramento ativo, eu aguardo confirmação diagnóstico antes de iniciar a terapia. Agora, paciente grave, sangramento ativo, com anemia, instabilidade, eu vou coletar amostras e eu vou pensar em entrar com a doxiciclina empiricamente, né? E reavalio em 7 a 14 dias esse paciente. Geralmente, a Ehrlichia que a gente tem, o que a literatura fala? Melhora clínica de até 72 horas. Então, meninos, se o seu paciente, você tem uma trombocitopenia, entrou com a doxi, e em 3 dias ele não apresentou melhora, reavalie esse paciente, porque alguma coisa tem. Né? Então, será que é Ehrlichia mesmo, esse paciente, ou será que tem alguma outra causa? Não dava tempo de eu colocar tudo que eu queria falar para vocês,
mas os pacientes, eu tenho os combos dos meus pacientes, né? Que vêm, a gente atende muito na hemato, Shih Tzu, Lhasa, Maltês. O que eles têm? Doença, enteropatia. Né? E a plaqueta, a gente esquece que ela participa de processos inflamatórios. Né? E aí ela faz consumo. Então, não necessariamente é uma trombocitopenia, porque tem Ehrlichia. Tá? Então, avaliar a contagem de plaquetas para acompanhamento e de resposta. Agora, se eu tenho uma sorologia positiva, sorologia isolada, mas o animal não tem clínica, a sorologia não confirma infecção ativa. Só ele pode estar falando para a gente, olha, pode ser exposição prévia, infecção subclínica, cicatriz sorológica ou transmissão vertical. Então, eu vou correlacionar sempre com o hemograma e não esqueçam, se ela é inflamatória, ela faz gamopatia, né? Ela faz uma gamopatia. Então, proteína, ok? Então, não esqueçam disso. Eu brinco com o Ricardo Duarte, do Provete, né? Aí ele fala assim, né? Eu estava com ele na sexta-feira que eu dei aula na pós. Aí eu falei para ele, eu gosto de proteína, tá? Porque ele dá aula e ele fala, eu não gosto muito de proteína, confunde o clínico. Eu falo, não, mas para mim é bom, deixa lá, né? Deixa aí. E aí a gente fica brigando, né? A gente fica brigando os dois. Então, e acompanhar, olha aqui, gente, sempre o PC, tá? Então, eu vou, sorologia isolada, conduta clínica, eu trato. A gente pode pensar se hematologicamente ou tem sinal clínico e já descartou outras causas, eu não sou contra, eu sou a favor de tratar. Tá? Essa cachorrinha que eu contei para vocês da leflunomida, ela deu sorológicos todos negativos. Eu espero sair o resultado, eu entro com prednisolona, espero sair o resultado, pelo menos da sorologia, veio não reagente, não tinha histórico em nenhum momento, e a qual a minha surpresa, ela positivou, e com hipertermia, e aí, só que clinicamente ela vai piorando muito. Um hematócrito que estava 34 caiu para 21 com a leflunomida. Plaquetas que não de 3 mil, 4 mil, 20 mil, entendem? E aí a gente fica teimando do uso dos imunossupressores, tá? E às vezes não tá, a gente está imunossuprimindo. Agora, PCRs positivos e não tem o sinal clínico, isso me evidencia a infecção atual e recente. Então, eu vou interpretar hemograma, eu vou pensar na clínica desse paciente, e aí, não necessariamente é doença clínica grave, mas eu trataria, tá, gente? Porque eu tenho medo da evolução da Ehrlichia, porque vocês viram o que vem para a gente, vide Apolo, a gravidade com PCR positivo, né? Eu trouxe porque às vezes a gente pega paciente daquele jeito do Apolo e a gente tem PCR negativo. Então você fala, será que foi Ehrlichia mesmo? Será que foi um processo autoimune que fez tudo isso, né, imunomediado, tá? E aí eu penso assim, eu vou avaliar a proteinúria, vou avaliar a função renal de forma ativa. Paciente jovem não tem alterações, eu trato com doxy. Paciente idoso, eu vou avaliar outras comorbidades e eu vou ver se a doxy não vai acabar piorando o quadro clínico, tá? Então, eu reavalio esse animal 30, 60 dias, hemograma, proteína e relação proteína-creatinina urinária. Meninos, isso tudo é baseado nos consensos que a gente não tem atualizados, né? Infelizmente, o último foi de 2019 e mais para tratamento mesmo, né? Mas tem algumas revisões muito bem feitas. Então, anemia e trombocitopenia, eu vou pensar nas co-infecções, nos componentes imunomediados, e aí eu posso pensar se ele está fazendo hemólise na medula e pancito. E aí eu vou avaliar todas as fases, se esse animal não está
indo para uma fase crônica, tá? Então, ó, cão sem histórico de carrapato, com sinais de doença, não é necessário histórico. Filhotes em áreas endêmicas devem ser investigados. Necessário investigar mãe e canil. E eu não vou excluir a doença, porque não tem só fator vetorial, tá? E aí eu vou solicitar. Então, ó, eu não trago nada de novidade, mas o que a gente hoje preconiza eu vou monitorando esse paciente ao tratamento, vou vendo se teve uma resposta. Geralmente, eu já passo 30 dias consecutivos de doxy, né? E a melhora clínica ela costuma ser rápida, ó, de 24 a 48 horas. A resposta ao tratamento deve ser monitorada principalmente pela recuperação da trombocitopenia e pela evolução clínica laboratorial. A cura completa pode ser difícil confirmar, infelizmente, porque o animal pode manter anticorpos por um tempo, mesmo após a melhora. A prevenção depende, sobretudo, do controle de carrapatos, já que a reinfecção pode ocorrer. Ok? Aí, eu já falei para vocês, a imunossupressão na trombocitopenia, né? Na Ehrlichia, eu vou avaliar com muita cautela. Eu posso pensar, nos primeiros dias, a doxy, se é Ehrlichia, a doxy é o suficiente. Claro que tem componente imunomediado pela fisiopatogenia da Ehrlichia, mas se, em algum momento, eu posso pensar 20 mil plaquetas, né? A gente não tem uma queda tão brusca assim, mas, se tem um componente imunomediado, o indivíduo ele tem uma tendência, eu posso usar a PRED com muita cautela, 3 dias, 5 dias. Eu usaria mais pensando na fisiopatogenia da Ehrlichia multissistêmico do que para a trombocitopenia. Ok? Então, eu vou pensar nos corticoides nesses casos específicos, uveíte, vasculite, tá? E refratariedade. E aí, o nosso grande desafio, e vocês lembram do Apolo, que eu faço a terapia de suporte. Então, num paciente crítico, o Apolo não era um paciente crítico, porque ele vivia pleno, e está pleno até hoje, dos 900 leucócitos. Mas eu já peguei animal com 300 leucócitos, 200 leucócitos. Então, eles podem, em qualquer momento, fazer sepse. Tá? Então, a gente pode fazer uso da eritropoetina, com muita cautela, né, gente? Né, a cada 48 horas, não fazer CID, ela faz anticorpo. A prednisolona, a gente pensa no componente imunomediado, nas pancitos, os hemocomponentes e o filgastrine, que eu tive que usar para o Apolo de qualquer jeito. Mas, outra coisa, eu vou usar com muita cautela. Então, o filgastrine, também, o granulocítico, eu vou fazer 3, 4 dias consecutivos, e aí eu vou pensar, não repito 5º, 6º. O que a literatura fala? Até 4 dias, ok, aí pula 48 horas, para não ter perigo de formação de anticorpo. Tá certo? No caso de sangramento, a gente tem, né, nós hematologistas, a gente gosta bastante do Iuno-Baião, nas trombocitopatias, né, por conta de alteração de agregação plaquetária para sangramento ativo. Confesso que é muito raro a gente usar, mas tem pacientes que, às vezes, a gente recorre para essa medicação chinesa. Tá? Tem alguns trabalhos já que falam. E a transmissão vertical, a triagem reprodutiva em matrizes antes do acasalamento. Ok, meninos? Acho que a gente, para não passar, está todo mundo com fome, né? Da Babésia, só para eu passar aqui para vocês. A Babésia, a gente tem esse trabalho de 2026. Então, eles fizeram também 3 filhotes de uma mesma ninhada, adoeceram com babesiose aos 6, 7 semanas de vida.
A mãe era assintomática, e aí eles fizeram a confirmação genética. Então, a gente também tem na Ehrlichia, na Babesia e na Anaplasma a transmissão transplacentária, certo? E aí, acabei adiantando um pouquinho, né? A Ehrlichia é um protozoário intracelular de hemácia, e aí ela pode fazer tanto a hemólise mecânica, num primeiro momento, pela liberação, né, pela reprodução do protozoário dentro da hemácia, e aí, dependendo do grau de parasitemia, ele pode fazer uma hemólise importante intracelular, extravascular. Eita! Ok? As meninas, se quiserem, a gente deixa aí para vocês todo o processo. Ô, Pro, eu posso ter trombocitopenia na Babesia? Posso ter, não com tanta incidência, mas também, olha o mecanismo de ação, ó, mecanismos autoimunes, vasculite pelo processo inflamatório sistêmico, sequestro esplênico e consumo por hemólise, ok? Por conta disso, tá? A Babesia, e aí, só para a gente finalizar, IgG não é Babesia positiva. Prometem para mim que IgG não é Babesia positiva, certo? Porque, às vezes, um paciente idoso, 14, 15, 16 anos, com IgG positivo, mandam para a gente para falar, olha, precisa fazer imisol. Eu vou fazer imisol? Vamos coletar, né? IgM. Não é teste padrão ouro? Não. Eu confesso para vocês que, na minha rotina, eu gosto de usar IgM e IgG. Eu gosto muito da IgM, mas o teste padrão ouro é PCR. Certo? Ok? Obrigada.